A falta da presença dos pais na vida dos filhos pode gerar o chamado abandono afetivo. A Justiça tem julgado ações e condenado pais ausentes a pagar indenização por danos morais, mas é preciso provar o efetivo abandono. O corre-corre dos pequenos pelos parques é acompanhado de perto por mamães e papais. As brincadeiras também representam um momento a mais ao lado das crianças. Laços afetivos importantes na formação dos filhos. Já a falta de carinho e atenção pode gerar danos irreparáveis. A pessoa pode se tornar um adulto inseguro, depressivo. Essas coisas todas voltam a se repetir na vida adulta, né? Ansioso, enfim, com dificuldade de expressar afeto, de receber afeto. Isso tudo pode ser uma consequência do abandono afetivo. Prova disso é que o abandono afetivo tem sido motivo de diversas ações judiciais. Ainda não há uma legislação específica para esses casos. O STJ tem entendimento de que o abandono parental pode ser indenizado com base no dano moral. Mas a ausência de carinho nem sempre tem a ver com abandono. Em Santa Catarina, depois de 30 anos, um pai ficou sabendo da existência de uma filha na justiça. Ela pedia danos morais por abandono afetivo paterno. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Segundo o desembargador que analisou o caso, apesar de comprovada a omissão, não houve rompimento de vínculo afetivo, já que a paternidade não era reconhecida. Não houve abandono afetivo. Eu não sei da existência de uma criança. Depois de 30 anos aparece uma mulher querendo ser indenizada por uma coisa que eu não sabia. Não. O abandono afetivo, ele ocorre quando eu sou o autor do abandono. Eu abandonei por vontade. E o abandono afetivo é o assunto da nossa entrevista de estúdio de hoje. A gente recebe o Dr. Eduardo Lovenhaupt, advogado, especialista em direito de família. Doutor, obrigado pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vindo. Agradeço o convite, Fred. Como provar o abandono afetivo? É difícil? De fato é difícil. As relações parentais são de prova muito difícil, até porque elas são muito circunscritas ao próprio ambiente familiar. Mas é perceptível e se consegue identificar aquela criança que é efetivamente abandonada pelo pai ou pela mãe. Isso não acontece só pelo pai, mas acontece também pela mãe, que deixa a criança relegada a um segundo plano. Então a decisão do STJ é muito importante e veio no curso do ano passado, porque ela consegue trazer o afeto como um bem juridicamente tutelável e mensurável. Então, nesse sentido, é muito importante porque houve muito avanço e passou-se, então, a considerar o afeto como uma importância indispensável para a formação e a formação da dignidade da pessoa humana, que é protegida pela própria Constituição, ou seja, há importância nisso. Existem exemplos mais claros desse abandono. O pai e a mãe que saem e largam o filho é um exemplo claro. Mas existem formas mais sutis de abandono também? Às vezes até mesmo dentro de casa, os pais estando ali, eles podem se considerar também um abandono, se eles não acompanham a vida do filho, por exemplo? Sem dúvida, mas acho que quando a gente fala em pai que deixa o filho, há que se ter uma ação reiterada nesse sentido, para que você possa ter um dano à formação deste jovem. Porque nós temos hoje, como importante para a formação da família, que o jovem esteja inserido numa família saudável, para que ele possa ser então inserido no ambiente social e ser membro desta comunidade de forma também saudável. Então, há necessidade que o pai ou a mãe deixem de dar assistência de forma reiterada ao longo do tempo em que esse jovem estiver se formando para a vida em sociedade. Esse tempo, tem um tempo? Não há como se mensurar, até porque podem haver alguns jovens que não sofram nada com isso. Até porque podemos ter alguns pais que presentes mais atrapalhem do que beneficiem na formação da criança. E por isso, não por outros motivos, existem pais que são afastados do convívio familiar para que as crianças possam ter um desenvolvimento que seja saudável. A proteção e a preocupação da ministra Fátima, que disse com muita inteligência, com muita sabedoria, que amar é faculdade, mas o cuidar é imprescindível e necessário. Esse jovem não pediu para vir. Ele veio por força de uma relação entre homem e mulher. Então, há necessidade que os pais tenham um compromisso social de cuidar bem dessa criança. E essa questão não é importante só no seio familiar. Ela é uma questão importante para toda a comunidade. Quer dizer, então, que o abandono afetivo só se caracteriza se a criança sentir algum problema ou não? Você tem que perceber que isso trouxe um dano. O Código Civil fala no artigo 186, que é o cerne do voto da ministra Fátima, que aquele que causa um dano a terceiro é obrigado a repará-lo. Se você, com a sua ausência, não trouxe nenhum dano e a criança se desenvolveu de forma saudável e mais saudável
do que teria se desenvolvido na presença do pai, não há por que se justificar que ele seja indenizado por isso. Mas não é o que normalmente acontece. Normalmente a criança sente falta da figura materna ou paterna, porque isso é indispensável para a sua formação. E aí quem descobre isso? Os psicólogos? Normalmente o pai que dá mais assistência, que está mais presente. Isso acontece muito nos casais separados, que acreditam que uma vez separados não tem mais obrigação com os filhos, exceto a obrigação alimentar. E essa justiça consegue resolver de forma fácil, que basta uma ação de alimentos para que você busque no patrimônio do devedor a complementação da renda necessária para que essa criança se mantenha. Mas não se fala no afeto. E é isso que a ministra Fátima teve a felicidade de resgatar. E acho que é importante, quando a gente fala, Fred, em carência afetiva, nós falamos muito em criança. Mas nós tivemos a visita do Papa agora, nos últimos dias ao Brasil, e ele trouxe 2 nortes importantes para nós, que foi o jovem, a criança e também o idoso. E nós também temos que ter uma preocupação, enquanto sociedade, com o nosso idoso. E a mesma função que se relega ao jovem, uma função secundária, e se despreza o cuidado que se tem com o jovem, também se tem que ter essa preocupação com o idoso. Então, é importante que se perceba que o Poder Judiciário tomou a sua atitude. Mas é uma ação que não pode ser promovida só a partir de ações do Poder Judiciário. A necessidade de que o poder público como um todo intervenha e a sociedade ocupe essa posição e discuta a importância do jovem, da sua formação dentro da sociedade e o que nós esperamos dos idosos também e para inseri-los no contexto social. É o esforço de todos nós, né? Perfeito. Doutor Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço Até uma mais uma próxima. vez a oportunidade, Fred. Muito obrigado. Dados da